Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da série A Bíblia ao longo do ano, aqui no canal da Igreja Luterana de Interlagos. É sempre uma alegria podermos realizar estes estudos na sua companhia. Vamos juntos para mais 4 capítulos. Hoje, dia 10 de março, temos Deuteronômio 17 a 20, iniciando pelo breve resumo dos capítulos. No capítulo 17, Moisés fala a respeito do castigo da idolatria, do julgamento de questões difíceis e da eleição e dos deveres de um rei. Vemos que os sacrifícios não poderiam ser uma forma de livrar-se de animais defeituosos. Uma sentença de morte só poderia ser executada com um testemunho claro de 2 ou mais pessoas. Juízes locais deveriam levar casos difíceis a autoridades superiores. Vemos que Deus permitiu a monarquia, mas não a estabeleceu. A lei de Deus deveria ser o guia infalível do rei. No capítulo 18, temos mais uma vez a herança e os direitos dos sacerdotes e dos levitas, advertências contra os adivinhos e feiticeiros e a promessa do grande profeta que seria semelhante a Moisés, pois suas palavras seriam comprovadas pelo seu cumprimento. No capítulo 19, temos mais um relato acerca das cidades de refúgio e um relato a respeito das divisas e das testemunhas. 3 cidades de refúgio em Canaã foram acrescentadas às 3 que ficavam a leste do Rio Jordão. Lembrando que as cidades de refúgio eram aquelas cidades destinadas às pessoas que tivessem matado alguém, mas que não houvesse comprovação do dolo, da culpa. Então, essas pessoas poderiam se abrigar nestas cidades contra a vingança de seus familiares, dos familiares da vítima. Capítulo 20, o último capítulo de hoje, fala a respeito da guerra. O texto contempla uma situação de guerra santa. É Deus quem vai com o exército e dá a vitória. Aqueles que acabaram de construir a sua casa ou plantar uma vinha, ou se fosse recém-casados, e os medrosos eram dispensados do serviço militar. É algo muito curioso, muito interessante, né? Não é que todos indistintamente deveriam prestar serviço militar. Havia exceções. Quem tivesse construído uma casa, quem tivesse plantado uma vinha, quem fosse recém-casado ou quem fosse medroso, não deveria ir à guerra. Mesmo a guerra sendo uma guerra santa, mesmo a guerra sendo realizada pelas mãos de Deus e as vitórias vindo pelas mãos de Deus, Deus não permite que pessoas medrosas estejam em seu exército. Por último não, segunda parte do nosso estudo, questões e dúvidas que podem surgir. Hoje temos 10 questões. Primeira delas, qual era a importância do testemunho na questão da idolatria? Temos a resposta lá nos primeiros 6 versículos do capítulo 17, onde nós lemos: Não sacrifiquem ao Senhor seu Deus um novilho ou uma ovelha em que haja imperfeição ou algum defeito grave, pois isto é abominação ao Senhor seu Deus. Se no meio de vocês, em alguma das cidades que o Senhor, seu Deus, lhes dá, aparecer algum homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Senhor, seu Deus, transgredindo a sua aliança, que vá, sirva a outros deuses e os adore, ou faça isso com o sol, a lua, ou todo o exército do céu, o que eu não ordenei, e se isto lhes for denunciado e vocês o ouvirem, então devem indagar bem. E se for verdade e certo que se fez tal abominação em Israel, devem levar o homem ou a mulher que fez este malefício aos portões da cidade e apedrejá-los até que morram.
Por depoimento de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer, por depoimento de uma só testemunha não morrerá. A mão das testemunhas será a primeira contra ele para matá-lo, e depois a mão de todo o povo, e assim eliminarão o mal do meio de vocês. Mais uma vez, nós estamos diante de um texto que traz choque, traz uma perplexidade para nós que vivemos numa época que não existe mais uma pena por apedrejamento, ao menos não em nosso país. E aí nós podemos observar que parece que Deus é apenas um Deus punitivo, mas perceba que ao longo deste relato nós vimos que há uma série de coisas que precisam ser feitas, requisitos que precisam ser preenchidos para que alguém de fato receba uma pena tão dura. Então, a própria pessoa poderá ser ouvida, poderá se defender, e as testemunhas serão muito importantes. Se não tiver mais do que uma testemunha, essa pessoa não sofrerá tal punição. Por isso nós percebemos a importância do testemunho na questão da idolatria. Pergunta 2. O que deveria ser feito com quem não seguisse a autoridade do sacerdote ou do juiz? A resposta está nos versículos 12 e 13 do capítulo 17 de Deuteronômio, onde lemos: A pessoa que se mostrar orgulhosa e não der ouvidos ao sacerdote, que está ali a serviço do Senhor, seu Deus, nem ao juiz, essa será morta. E vocês eliminarão o mal de Israel, para que todo o povo ouça, tema e jamais se encha de orgulho. Então nós percebemos como as autoridades são importantes para Deus e por isso existe tal punição tão rigorosa. Questão 3. Se o povo escolhesse um rei, que deveres o rei teria? Está lá nos versículos 16 a 20 de Deuteronômio 17, onde nós lemos: Esse rei não deve multiplicar para si cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor já lhes disse, nunca mais vocês devem voltar por este caminho. Esse rei também não deve tomar para si muitas mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem deve acumular muita prata e muito ouro. Também quando se assentar no trono do seu reino, mandará escrever num livro uma cópia desta lei, feita a partir do livro que está com os sacerdotes levitas. O rei terá esse livro consigo e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Ele fará isso para que o seu coração não se exalte sobre os seus irmãos e não se desvie do mandamento nem para a direita nem para a esquerda. Assim prolongará os dias no seu reino, ele e os filhos dele, no meio de Israel. O que nós percebemos é que não é da vontade de Deus que haja reis, mas se existirem reis, eles não poderiam fazer o que bem entendessem, não deveriam viver para o acúmulo de capital, não deveriam ter muitas mulheres, os reis deveriam seguir os preceitos do Senhor e se submeterem à vontade de Deus. Se isso fosse feito, com certeza o nosso mundo seria um mundo muito melhor, não apenas os reis, mas todas as autoridades, presidentes e todos os outros tipos de líderes. Questão 4. Por que os adivinhos e feiticeiros são rejeitados por Deus? Temos a resposta em Deuteronômio 18, 9 a 14, onde nós lemos: Quando vocês entrarem na terra que o Senhor seu Deus lhes der, não aprendam os costumes abomináveis daqueles povos. Que não exista entre vocês ninguém que queime o seu filho ou a sua filha em sacrifício, nem que seja adivinho, prognosticador, agoureiro, feiticeiro, encantador, necromante, praticante de magia, ou alguém que consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor, o Deus de vocês, está expulsando esses povos de diante de vocês. Sejam perfeitos para com o Senhor seu Deus,
porque as nações dessa terra que vocês vão possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhos, mas o Senhor, o Deus de vocês, não permitiu que vocês fizessem tal coisa. Então Deus rejeita os adivinhos e feiticeiros porque era uma prática idólatra pagã dos povos vizinhos, e essa não deveria ser uma prática repetida pelos israelitas. Até poderíamos aqui ser um pouco polêmicos e até questionar, mas e o Urim e o Tumim? Lembram dessa explicação quando nós estudamos o livro de Levítico? Os sacerdotes, eles possuíam duas pedras, o Urim e o Tumim, que são conhecidas pedras de adivinhações. Mas a verdade é que quem dava esta adivinhação, esta profecia, esta visão do futuro para os sacerdotes e para o seu povo era Deus. E não era o caso dos adivinhos e feiticeiros. Por isso que eles são rejeitados por Deus. Questão 5. Quem seria o grande profeta que se levantaria depois de Moisés, de acordo com Deuteronômio 18:15? Aqui não está falando de Josué, não está falando dos juízes, não está falando dos reis, não está falando de Davi, não está falando dos profetas, não está falando do sacerdote Samuel, mas quem viria e realmente se colocaria no lugar de Moisés como o maior dos líderes é Jesus. É de Jesus que esse texto fala. Questão 6. Qual era a serventia das cidades de refúgio? Como já expliquei lá no breve resumo dos capítulos, as cidades de refúgio serviam exatamente para que não existisse a morte de quem eventualmente fosse inocente ou quem não tivesse matado de propósito, né? Por isso existiam as cidades de refúgio, onde os familiares da vítima não poderiam, né, entrar. E se eles entrassem nessas cidades para se vingarem, quem deu causa à situação poderia se defender. Mas não em condições contrárias, se fosse uma morte de fato premeditada ou planejada, ou pela vontade do executor, ele não poderia entrar nas cidades de refúgio. Questão 7. O que deveria acontecer com alguém que testemunhasse falsamente? Vemos a resposta em Deuteronômio 19, 16 a 20, onde nós lemos: quando se levantar testemunha falsa contra alguém para o acusar de alguma transgressão, então os dois homens que tiverem a demanda se apresentarão diante do Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. Os juízes examinarão o caso com cuidado, e se a testemunha for falsa e tiver testemunhado falsamente contra o seu irmão, receberá o castigo que tinha em vista para o seu irmão. E assim exterminarão o mal do meio de vocês, para que os que ficarem ouçam, temam e nunca mais tornem a fazer semelhante mal no meio de vocês. É muito interessante isso, porque se a palavra de uma testemunha era algo tão importante, levado tão a sério, não poderia ter um testemunho falso. Por isso que é necessário ter esse mecanismo, esse dispositivo na lei, para que as testemunhas falsas temessem, tivessem receio, porque se fosse descoberto que alguém estava testemunhando falsamente, a pena que ele queria para a pessoa contra quem ele testemunhava voltaria contra ele. É muito interessante como que Deus ele coloca proteções para que não haja falsas acusações. Questão 8. O que o povo deveria evitar ao sair em guerra contra um povo numericamente maior e mais poderoso? E o que isso nos ensina hoje? Temos a resposta em Deuteronômio 20, versículo 1, que diz assim: quando vocês saírem para fazer guerra aos seus inimigos e virem cavalos, carros de guerra e um povo maior em número do que vocês, não tenham medo deles, pois o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, está com vocês. Portanto, o povo não deveria temer um inimigo poderoso em maior número, porque Deus está com eles. Se Deus é por nós, quem será contra nós, certo? É isso que nós aprendemos hoje. Nós não devemos temer os grandes inimigos que temos,
os grandes inimigos da palavra, os inimigos do testemunho que nós podemos dar, porque temos alguém que é infinitamente superior a estes inimigos. Questão 9. O que deveria ser feito por alguém que ainda tivesse alguma pendência e estivesse indo a uma guerra? Temos a resposta em Deuteronômio 20, versículos 5 a 7, onde nós lemos: os oficiais falarão ao povo dizendo: existe aqui entre nós alguém que construiu uma casa nova e ainda não a consagrou? Vá, volte para casa para que não morra na batalha e outro tenha de consagrar a casa. Existe aqui entre nós alguém que plantou uma vinha e ainda não colheu as uvas? Vá, volte para casa para que não morra na batalha e outro venha desfrutar da vinha. Existe aqui entre nós algum homem que contratou casamento com uma mulher e ainda não a recebeu como esposa? Vá, volte para casa para que não morra na batalha e outro homem a receba como esposa. O que isso denota? Que Deus respeita a vida das pessoas e que ao mesmo tempo ele deseja homens focados e destemidos, que não estarão pensando em outra coisa a não ser na batalha quando estiverem lutando. Última questão para este nosso estudo de hoje, questão 10. Qual era o cuidado que deveria ser tomado com as árvores ao adentrar em território inimigo conquistado? Temos a resposta em Deuteronômio 20, 19, onde nós lemos: quando sitiarem uma cidade por muito tempo, lutando contra ela para a tomar, não destruam as árvores cortando-as com o machado, porque vocês podem comer dos seus frutos. Por isso não cortem as árvores. Será que as árvores do campo são pessoas para que sejam sitiadas por vocês? E a pergunta que fica diante deste cuidado maravilhoso que Deus tem com as árvores é: por que o mesmo cuidado não deveria ser tomado com as pessoas? Porque em Deuteronômio 20, 16 a 18, nós vamos ler: porém, das cidades destas nações que o Senhor seu Deus lhes dá como herança, não deixem ninguém com vida. Pelo contrário, como o Senhor seu Deus ordenou, vocês devem destruí-las totalmente. Os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, para que estas nações não ensinem vocês a fazer segundo todas as suas abominações que fizeram a seus deuses, pois vocês estariam pecando contra o Senhor seu Deus. Então, não é que Deus tem mais misericórdia das árvores do que das pessoas, mas porque as pessoas eram muito mais perigosas e representavam risco para o seu culto e para a adoração ao verdadeiro Deus. Por isso que nenhuma delas poderia subsistir. Passando agora sim para a última parte com os aspectos teológicos. Temos muitos hoje. 8 aspectos teológicos. Vamos juntos? Primeiro deles: questões legais difíceis requerem atenção especial. E o povo deve respeitar as decisões. Quando a lei de Deus nos convence, não devemos procurar fugir do julgamento, tentando obter a aprovação de outras pessoas por nossas ações pecaminosas. Deus executa seu julgamento por meio da lei para nos levar ao arrependimento, a fim de que possamos receber salvação do pecado em nosso Senhor Jesus. Segundo aspecto teológico, Deus faz sua concessão, permitindo que seu povo tenha um rei, mas apenas sob certas condições. O rei deveria seguir os preceitos de Deus e não se desviar deles. Terceiro, embora os sacerdotes e levitas não tenham uma herança de terra para o seu sustento, o próprio Senhor será a sua herança. Eles devem usufruir das ofertas que são trazidas ao Senhor. Quarto, à medida que adentra a terra prometida, Israel será exposto às influências das práticas do culto falso e ocultista das nações vizinhas. Práticas estas que Israel deve evitar. Hoje também precisamos levar em consideração a quem iremos ouvir: as vozes da filosofia reinante do mundo ou a voz da palavra de Deus? Eu não preciso responder, você já sabe a resposta. Se nós escolhermos as vozes do mundo, fatalmente iremos nos dar mal. Quinto aspecto teológico: são fornecidos critérios para identificar falsos profetas e falsas profecias.
Deus proverá uma fonte de revelação para se comunicar com seu povo. Ele enviará uma linhagem de profetas que culminará no grande profeta prometido aqui, o Senhor Jesus Cristo. Sexto aspecto teológico: Deus concede estatutos que contemplam tanto assassinatos involuntários quanto intencionais. Deus concedeu vida, toda a vida, desde a concepção, e se reserva o direito de tirá-la. Nenhum indivíduo pode presumir tirar a vida com as suas próprias mãos. Não matarás. É o quinto mandamento. Deus nos concedeu a nossa própria cidade de refúgio, para a qual podemos fugir quando a culpa do pecado ameaça nos esmagar. Sua graça, em Cristo Jesus, cujo sangue inocente foi derramado pelos pecadores, e nele encontramos perdão gratuito e completo. Sétimo aspecto teológico: Deus dá a cada família do seu povo uma porção de terra, e os limites das propriedades dos vizinhos devem ser respeitados. Deus realmente lida generosamente conosco ao cuidar de nossas necessidades físicas nesta vida, mas ainda melhor nos deu uma herança nos céus, assegurada para nós e delimitada por Cristo Jesus. E finalmente o último aspecto teológico, oitavo: Deus concede estatutos que regem a guerra. A vontade moral de Deus não deve ser interrompida, mas deve guiar e dirigir nossas ações mesmo em assuntos de guerra. Em face do perigo, Deus encoraja seu povo com a promessa da sua presença e a garantia de que ele peleja por eles para dar-lhes a vitória. Nós também recebemos a promessa da constante presença do nosso Salvador conosco, inclusive nos campos de batalha em que marchamos. Em nossas lutas, podemos invocar o Senhor, pois ele prometeu graça, sabedoria e toda a bênção no momento da necessidade. Eu espero que este vídeo tenha sido de grande proveito para você, para a sua caminhada de fé. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o projeto A Bíblia ao longo do ano. E amanhã retornamos com mais 4 capítulos do livro de Deuteronômio. Obrigado por assistir, fique na paz do Senhor e até a próxima.